Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma produção de domingo. Sempre gostamos de começar um pouco antes do horário combinado, que podemos já começar nos ambientando aqui nesse local preparado para esse dia de aprendizado, de cura espiritual. E eu separei aqui um trecho do Minutos de Sabedoria, o 122. Não julgue seu próximo. Não pense mal das pessoas. Quantas vezes as aparências enganam e o que pensamos ser um erro é o que está certo nos outros. Não julgue para não ser julgado. Se você estivesse na situação dele, talvez fizesse pior e não gostaria que o julgassem mal. Não faça aos outros o que não gosta que os outros façam a você. E aqui é bem um trecho para nos fazer pensar realmente que nós não devemos julgar ninguém. Nós não sabemos todas as circunstâncias, todo o contexto que levou uma pessoa a fazer o que ela fez. E é importante entender que circunstâncias, o contexto é muito mais do que só a situação. Lembrando que nós temos muita influência do que passamos também na nossa infância, no nosso passado, para determinar muito como agimos hoje em dia. Nós não sabemos toda a vivência das pessoas que estamos olhando. Por isso que sempre tentamos ter o cuidado para não julgar. A gente não sabe nem todo o histórico da pessoa que estamos julgando, nem das outras pessoas envolvidas. É sempre um cuidado mesmo que precisamos ter, essa vigilância de não julgar. E até aqui fala de que podia estar certo o que ela está fazendo. E é de novo a nossa limitação de ver todas as situações, muitas vezes só por um ponto de vista. Muitas vezes conseguimos só ver da pessoa que fez, ou de um amigo que viu, e não temos o cenário inteiro. E é complicado, conseguimos julgar só com algumas informações. É muito complicado tudo isso. Por isso, tentar não julgar. Amar o próximo como a nós mesmos e fazer o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Da mesma forma que não gostaríamos que os outros estivessem nos julgando pelas ações que nós fazemos, por mais que pareça errado em outras visões, não gostaríamos que as outras pessoas julgassem. Então, é basicamente essa a mensagem. E já estamos chegando perto do horário. Boa noite de novo a todos aqui, muito bem-vindos. E eu sou o Tiago, eu sou o preletor do Centro Espírita Alvorecer Cristão. E o tema que a gente vai abordar hoje é maledicência, prejuízo moral e espiritual, evitar comentários negativos. Mas antes de realmente começarmos a tratar do tema, sempre fazemos uma preparação para nos ambientarmos neste local, que toda a espiritualidade superior tem preparado para nós, para que melhor absorvamos esses conhecimentos que eles nos oferecem. Então, aqueles que se sentirem à vontade, vamos fechando os nossos olhos, vamos nos conectando com os nossos mentores pessoais, os nossos anjos da guarda, agradecendo este trabalho que eles fazem por nós diariamente, nos protegendo, nos intuindo. E com eles vamos até Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, pedindo para que ela nos envolva com seu manto de amor e de luz. Com ela vamos até Jesus, nosso irmão maior. E a ele agradecemos esse Evangelho, que é um guia de como nós devemos agir todos os dias. E com ele
vamos até Deus, o nosso Pai, e à frente dele, de joelho em espírito, agradecemos a tudo que temos e a tudo que somos, e a oportunidade de estarmos aqui novamente para aprender, para crescer. E louvamos Ele com a prece que seu Filho nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixei cair nas tentações e nos livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E, de novo, antes de realmente começarmos, temos mais um convite, que é para a Escola dos Pais e Evangelização Infantil. São dois trabalhos que acontecem juntos, em que dá uma oportunidade dos filhos entrarem em contato com a religião e entender melhor como funciona o Espiritismo, e também dos pais melhorarem essas conexões e permitirem que conversem mais sobre isso com seus filhos. É muito difícil, às vezes, conversar isso com eles, achar uma oportunidade para isso. Então, todos estão convidados para participarem. Eles acontecem aos sábados, a Escola dos Pais das 9 às 9h40 e evangelização infantil das 10 às 10h40, pelo Zoom. Mais informações vocês conseguem visualizar na página do Facebook do SEAC. Agora, realmente, tratando do tema, maledicência, prejuízo moral e espiritual, evitar comentários negativos, que vocês encontram no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, os itens 11 a 13, e no capítulo 11, itens 1 a 6, e no Livro dos Espíritos, a pergunta 873. E é muito... pode parecer um pouco moralista e um pouco chato das religiões de comentar tanto sobre a fofoca, sobre a maledicência, porque é uma coisa que fazemos no dia a dia, parece tão normal, mas é mais importante ainda nessas ações que achamos naturais, que reflitamos e consigamos entender as reais consequências de tudo isso. O se manter vigilante é exatamente disso, né? Nas nossas pequenas ações nós temos que ter mais consciência de tudo isso. E para pensar sobre a maledicência, temos que lembrar da lei maior de Jesus, né? Amar o próximo como a si mesmo, e por isso fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. E quando vemos nesse foco a maledicência, raramente nunca queremos, né, que as pessoas fiquem falando de nós, mal de nós, que elas fiquem nos julgando pelas coisas que fizemos. Muitas vezes nos arrependemos dessas coisas, muitas vezes nos sentimos culpados, foram momentos de fraqueza. E por isso que temos que tentar também ter compaixão por essas pessoas. De novo, da leitura, é que nós não temos o contexto inteiro de como as pessoas chegaram naquela situação e do porquê elas fizeram o que elas fizeram. Então, que tenhamos um pouco de compaixão pelas pessoas, um pouco de caridade, tolerância, de entender que nem sempre fazemos o que achamos certo e estamos todos nesse processo de crescimento. Entendendo esse lado de que realmente a maledicência é prejudicial, fica fácil também entender porque que também traz outros efeitos negativos para nós. Sabemos que pessoas com atitudes, com pensamentos similares acabam ficando juntos e acabam
ficando mais amigos, e da mesma forma espíritos também são atraídos por isso. Então, quando fazemos coisas que não são tão elevadas, atraem para nós outros espíritos com esses mesmos defeitos, essas mesmas deficiências. E por vontade própria ou não, eles normalmente acabam também nos prejudicando de uma forma ou de outra. E também pensando no mundo material, ambientes em que a fofoca, que a maledicência é muito predominante, acabam se gerando ambientes que são muito julgadores, em que tudo que fazemos, tudo que falamos, é tudo medido. E parece que temos que sempre vestir uma máscara para sermos bonzinhos. E tudo isso é muito complicado, é muito pesado. E são ambientes, em geral, de muito difícil convívio, que normalmente formam amizades ou rasas ou falsas, porque elas se baseiam na mentira, praticamente. Sabendo de todos esses prejuízos, né, essas dificuldades que a maledicência traz para nós, como nós podemos então tentar evitar fazer toda essa maledicência? Sócrates traz para nós uma boa solução, uma boa opção. São 3 filtros que precisamos tentar aplicar para tudo que falamos. O primeiro deles é que o que nós queremos falar seja verdade. Principalmente nessa era de informação, em que fake news está se tornando cada vez mais comum, precisamos sempre tomar cuidado com quais informações estamos compartilhando, o que nós estamos falando para as outras pessoas, e por isso esse cuidado, porque a nossa desinformação, a informação falsa que passamos para os outros, pode ou acabar com alguma amizade, ou fazer as pessoas tomarem decisões precipitadas. É muito perigoso e por isso que é realmente necessário que tomemos esse cuidado. O segundo filtro é sobre as nossas intenções. Temos que pensar quando vamos falar alguma coisa, por que estamos falando isso? No caso, por exemplo, de fofoca, pode ser ciúmes da pessoa, temos inveja, ou até quero me integrar com o grupo, quero rebaixar algum chefe, algum colega que temos, e é importante que nós consigamos reconhecer tudo isso. De um lado, realmente é uma coisa que se sentirmos isso, temos que tentar trabalhar, mas sempre com o amor próprio, porque esse tipo de sentimento ainda é muito comum. Não precisamos nos martirizar por tudo isso. Devemos tentar nos modificar, mas sem nos martirizar. Nós achamos que somos espíritos muito ruins e que não temos esperança de melhorar. Mas sempre tentando melhorar. E voltando agora, o terceiro filtro é da utilidade. O que nós vamos falar é útil para a pessoa? Isso depende de com quem estamos falando. Se, por exemplo, nós temos um elogio para fazer para uma pessoa, temos que considerar, por exemplo, se ela já tem um problema de ter um ego inflado, de já se achar muito melhor que os outros, talvez seja bom nós não falarmos isso, né? Não estimular mais esse lado negativo que a pessoa tem. E ao mesmo tempo, uma crítica que às vezes é construtiva para uma pessoa que sabemos ter baixa estima, que sabemos ter muito problema em lidar com isso, fazer quando possível, né, se vemos que realmente é necessário, sempre de forma delicada, de forma bem consciente de todas as possíveis consequências disso. Porque essa utilidade, ela realmente é muito dependente da pessoa com quem estamos falando.
Já dei alguns exemplos, né, de como temos que avaliar tudo isso, mas também temos que pensar que os comentários negativos em si, eles podem trazer bons resultados. Então, crítica, que eu tinha dito, se nós realmente temos em vista a melhora da pessoa e sabemos que ela tem condições de lidar com essa crítica, ela vai saber pegar essas informações e se tornar uma pessoa melhor, nós devemos tentar expor esse nosso ponto de vista. E da mesma forma que falar, alertar uma pessoa de alguém que possa estar querendo enganá-la também é importante. Apesar de ser, de certa forma, estarmos fazendo um comentário negativo de alguém, ele tem um bom propósito. O tema é bem claro nisso, que a maledicência em si, em que é falar mal mais para prejudicar as outras pessoas, é um prejuízo moral e espiritual. É algo que realmente não devemos fazer o mínimo possível. Agora, comentários negativos, se eles forem construtivos, se eles forem para trazer o bem, nós temos que também saber, né? Nós não podemos ser cegos aos problemas que existem no mundo, mas ao mesmo tempo sem julgar. O texto lido anteriormente é exatamente disso, né? Sem julgar a pessoa. E esse tema é principalmente importante, diria, mais neste ano em que temos eleições no Brasil e esse tipo de conversa de maledicência vai se tornar cada vez mais comum. E é algo que temos que tomar, então, inclusive, mais cuidado. Nós conseguimos ver como, por exemplo, nas últimas eleições, isso trouxe vários problemas, problemas dentro da família, com círculos de amizades, e que tenhamos então essa consciência, porque quando falarmos dessas coisas, que consigamos analisar se realmente será útil, se nossas intenções são boas e se tudo que estamos falando realmente é verdade. Porque somente com esses filtros que conseguiremos ter uma conversa mais saudável com as pessoas, sem causar muita confusão entre todas as pessoas envolvidas. Bem, era basicamente isso que eu tinha a dizer. E agora nós vamos na parte final dessa preleção, que são as vibrações, que nada mais são que pensamentos positivos que vamos emanar para aqueles mais necessitados. Lembrando que vocês continuem com esses pensamentos positivos no bem, porque os tratamentos de passe acontecerão logo após. Então, aqueles que se sentirem à vontade, vamos fechando os nossos olhos e vamos pegando este amor que todos nós temos dentro de nós, espalhando por todo o nosso planeta, especialmente para aqueles países que se encontram em algum conflito interno, conflito com outros países, que todos eles sejam envolvidos em muita luz, e que, mesmo que seja por um pequeno momento, ilumine em cada uma das pessoas envolvidas este amor fraterno, pensando que todos nós somos filhos do mesmo Pai. Vamos também vibrando pelo nosso país, vibrando pelos seus dirigentes, que eles tenham consciência dessa posição que eles ocupam, da responsabilidade dessa posição, de ajudar este país a se tornar melhor, a se tornar mais justo com todos aqueles que aqui estão. Vamos também vibrando pelas escolas, os hospitais, as casas de oração, pelos presídios,
que todos eles sejam envolvidos em muita luz. E por fim, vamos pedindo licença para lembrarmos por nós mesmos, pelos nossos familiares e amigos e aqueles que sabemos estarem necessitando. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos e até a próxima vez.